Estão vendo aí, pessoal, a página aí de eletrônica digital? Sim. Então, até na aula passada a gente veio até aqui, ó, tá? Converter números binários, tá? Em número decimal, tá? E a gente viu a forma como faz aqui essa conversão. Agora a conversão é de decimal para binário, tá? Então ela segue um processo diferente, um método diferente, tá? Para converter o número decimal em binário, o agrupamento de restos das divisões sucessivas do número por 2, até que a última divisão tenha quociente igual a zero. Então, converta 56 em binário, né? Solução, vai dividindo pela base. Então, isso vale para todos os sistemas, né? Então, binário, a base é 2, divide por 2, se for octal, vai dividir por base 8, tá? E assim sucessivamente. Hexadecimal vai ser a divisão por 16 também, tá? Então, vamos ver como que isso se dá. Estão me ouvindo bem agora, né? Sim, professor, estamos. Positivo, professor. Então, ó, 56 dividido por 2, né? 28 por 2, 28. Na próxima divisão, 14. Na próxima divisão, 7. Né? Então, a gente sempre tem que ver o resto. Né? Então, aqui dividiu e teve um resto 8 aqui no caso. Né? Mas aqui, ó, 14 dividiu 0. Dividido por 2, teve um resto 0. Aqui dividiu por 2, teve um resto, teve 3, né? Mas teve um resto 1, né? Então, fazendo a divisão dos números, né, e guardando os restos aqui embaixo, então 0, 0, 0, né, 1, 1, 1, e depois isso volta ao contrário. Então, o último número aqui foi 0, né? Então, pegando ele ao contrário, né, do mais significativo, que é o MSB aqui, mais significativo, para o LSB, que é o Less Byte Significativo. Less Significativo Byte, melhor dizendo. Então, daqui para trás, ó. Então, 11100, tá? Então, 56 se converteu em 111000 base 2, tá? Certo? Professor, Alguém tem alguma dúvida a respeito disso aí? só com essa questão do resto do quociente aí, como que eu faço para descobrir se ele vai ser 0 ou 1 na divisão? Tipo, se eu dividir que nem 52 por 2, aí o restante dele 56, né? é 56 por 2, aí o resultado Olha dele lá, também é 56 2. por 2, 28. Tá? Isso. Aqui, ó. 56 por 2, 28. Tá? E aí, qual que foi o resto? 0. Por quê? Dá uma divisão exata. Né? Dá uma divisão exata. Não dá divisão aproximada. E aí Ah, você sim, pega. entendi. Então, Entendeu? esse Por exemplo, 7. 7, quando divide por 2, olha lá, 7 dividido por 2, vai dar 3,5. Então, na Sim. verdade, você pega o 3 e coloca ali, coloca aqui o 3, e só que restou 1, né? Então, 7 mais 1, então resta 1 nessa divisão. Né? Porque, na verdade, o número 3 seria 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, né? Dá 3, então não dá 7. Para dar 7 tem que somar 1. Aí o quociente seria 0, então, né? Se for Aí o exato. coeficiente deu 1, né? Ah, sim, entendi. É que eu tava com essa dúvida aí, porque
eu vi o pessoal fazendo essa transformação de binário aí, né? Dependendo de qual base se trabalharia, né? Aí falaram, você faz a divisão, independente da base, e o resto. Aí eu tava, da onde que tá saindo esse 0 e esse 1, né? Porque eles que vão formar as representações binárias, né? Depois, né? Que daí, como o senhor disse, ela chega no último quociente, né? Aí você retrocede ela para achar o binário. Isso. Na verdade, o binário é o resto das divisões. Então, você vem aqui do Most Significant Byte, que é esse 1 aqui, e vai subindo de volta, né? E assim sucessivamente. Então, aqui é para binário. Mas veja, uma característica importante para lembrar. Quando você está aqui em decimal, você tem esse número grande, tipo 56, é uma base maior, né? Então, a base decimal, a base maior. Eu preciso ir para uma base binária, só que base binária é uma base menor. Então, quando eu saio de uma base maior e vou para uma base menor, eu tenho que dividir. Aí eu uso esse método da divisão, entendeu? Por exemplo, no que a gente estava vendo antes, a gente estava numa base 2, né, nesse exercício que eu estou negritando aqui no texto, converta esse número, que é base 2, em decimal. Então, eu estou fazendo o quê? Eu vou passar da base 2, que é a base binária, uma base menor, para uma base maior, para uma base decimal. Oi? Aí eu faço a multiplicação, no caso, decimal com binário, né? Isso, aí você faz o expoente e depois soma os resultados. Então, você tem que ver o valor da casa, multiplicar pelo número, né? E aí somar o resultado. Então, esse método é sempre quando você parte de uma base menor para uma base maior. Entendeu? Quando você parte de uma base menor para maior, você soma para chegar numa base maior. Quando você está numa base maior e vai para uma base menor, divide. Entendeu? Faz esse método da escadinha. Forma uma escadinha aqui, né? E sai dividindo. Certo? Entendi. Minha dúvida era só nessa questão do quociente do resto aí, de onde que tá saindo esse 0 e esse 1 aí, mas o senhor me sanou. Isso. Então, 56 dividido por 28 dá 14. Desculpa, 56 dividido por 2 dá 28, sem resto. Resto zero. 28 dividido por 2 dá 14, com o resto zero. Aí você coloca o zero embaixo. Agora, 14 dividido por 2 dá 7. Só que aí. E assim vai indo, sucessivamente. Tá? Então, esse é o modelo aqui para decimal para binário, que é uma base decimal para binário. Mas eu já estou dizendo para vocês, assim, lembrarem, para vocês terem uma memória, de que quando você sai de uma base maior para uma menor, você faz a divisão. Quando você sai de uma base menor para maior, você vai fazer essa soma, pela multiplicação dos expoentes. Tá? Só isso. Aí na sequência aqui, na página 23, 22, né? Conversão de hexadecimal em decimal, né? Então, de novo, ó, hexa é a base 16, indo para a base 10, né? Então, a gente está saindo de uma base maior para uma base menor. Para convertermos o número hexadecimal em decimal, somamos os pesos multiplicados pelos números correspondentes em decimal, obtendo assim o equivalente decimal. Então, por exemplo, converta A8E6H. Esse H é só para dizer que é hexadecimal, tá? Então, o número, na verdade, é A8E6, né, em decimal. Então, solução. Né, A é 10, ele vale 10 na base 16. Mas a posição dessa casa é a posição 3, 16 elevado à terceira. Por quê? Porque 6, ó, 6 elevado a 0. E elevado a 1, a 1. 8 está elevado a 2 e A está elevado à terceira. Tá? Então, muito cuidado com o valor das casas, que no caso da hexadecimal
dá números bem grandes, né? Então, 10 vezes 16 elevado à terceira vai dar esse número gigantesco aqui, 40.960, tá? Por quê? Porque ele está 16 elevado à terceira. É a posição do número, o valor da casa, tá? O 8 está com o valor de casa elevado a 2, né? Então, 16 elevado a 2 vezes 8, né? Então, é um valor muito considerável ainda, mas está na base 2. Então, 8 vezes 16 elevado à segunda dá 2.048, né? Então, 16 base 2, só para vocês terem uma ideia, dá 256. 256 vezes 8, né, 2.048, tá? Então, a outra casa, ó, é 14 elevado a 16, né? 14 elevado a 16, porque é 14 elevado a 1, né? Então, 16 elevado a 1 é 16. 16 vezes 14 dá 224, tá? E a última casa, que é a número 6, é só o número, porque o valor da casa é zero. O valor da casa é zero, ele mata o 16, e daí ele fica só 6, né? Então, fazendo a soma, 40.960 mais 2.048 mais 224 mais 6 deu 43.238. Então, aqui converteu, né, da base 16 para a base decimal. Agora, conversão de decimal para hexadecimal, tá? O processo é semelhante à conversão de decimal em binário. Então, ó, converta 2.470 em hexadecimal. Então, começa no número decimal, 2.470, para hexadecimal. Então, ele vai para a base 16. Então, 2.470 dividido por 16, desculpa, por 16, dá 154, tá? Mas esse 154, ele tem resto, tá? Porque dá 154,375, tá? Então, ó, fez a primeira divisão, depois ele fez de novo 154, 154 dividido por 16, que dá 9, com o resto, tá? E depois, aí o 9, né? Não vai dar para dividir por 16. Confere, então dá zero aqui. Zero no final. Tá? Então, qual o número que ficou? Ó, most significant byte para o less significant byte. Então, é sempre invertido aqui, né? Então, deu 9, 10 e 6. Tá? 9, 10 e 6. Então, 2.470 decimal, em hexadecimal, é 9 a 6. Tá? Aí você fala, mas eu estou com dúvida, será que é esse número mesmo? Então é só você fazer o método aqui em cima. Você pega de novo o valor, coloca em bases e converte para decimal de novo. Em vez de vai dar 2.470. Tá? É assim que faz, pessoal. Tá? Observe que o 6, o 10 e o 9 são restos das divisões. 10 foi substituído por seu equivalente hexadecimal, que é o A. Tá? Alguma dúvida aí nessa parte do 153, tópico 153, 154? Nenhuma dúvida?
Alexandre, Otâniba, nenhuma dúvida? Não, professor, sem dúvidas. Tranquilo, professor. Nenhuma, não. Então, conversão de octal em decimal. Exemplo, converta 2075 octal em decimal. Tá? Solução: 2075 octal para decimal. Então, essa conversão é base 8 para base 10. Então, ela vai subir, né? Vai subir de base. Então, você faz a conversão baseado nos valores das casas decimais. O valor da casa, né? Então, a casa 0 é 5, casa 8 casa 8 elevado a 0 é a primeira, 8 elevado a 1 é a segunda e 8 elevado a terceira é essa casa aqui 2. Por que não temos aqui o 8 elevado a segunda? Porque o 8 elevado a segunda é o 0 aqui, ó, né? Então, foi desconsiderado. Que qualquer casa multiplicada pelo numeral 0 vai ser eliminada, essa casa, né? Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Então aqui está sendo notado só 2 vezes 8 elevado à terceira, mais 7 vezes 8, né, que dá 56, e 5 vezes 1, né, que dá 5. Né? Então, 1000 deu o quê? Fazendo a soma, né, 1024 mais 56 mais 5, né, deu 1085. Tá? Então, foi feita aí a conversão. Conversão de decimal em octal. Então, olha só. Base maior, decimal, indo para uma base menor, octal. Então, vai ser a divisão. Tá? Essa é semelhante à conversão decimal em binário. Então, é feita aqui a divisão. Então, 1050 e 1085 dividido por 8 dá 135. Tá? Aqui, ó. 1085 dividido por 8 tá? 135. Depois, 135 dividido por 8 de novo, né? 16. Depois, 16 dividido por 8, 2. Depois, e aí, 2 dividido por 8 não tem, né? Então, 0. Não é possível a divisão. Então, ele pegou daqui, ó, mol significativo byte, né? Para o byte mais significativo. Então, 2075, tá? Só um minuto aí. Então, é isso. Conversão de octal em binário. Para convertermos o número octal em binário, convertemos o dígito a dígito de octal em binário, da direita para a esquerda, em grupos de 3 bits. O último grupo completamos com 0 à esquerda, se necessário. Então, a conversão de octal para binário é uma conversão direta. Né? Daí a importância desse sistema octal. Tá? Então, como que se dá essa conversão direta? Converta 32.075 octal em binário. Então, 32.075, lembrando que os números cheios aqui dá em binário, esses números cheios dá 8, tá? Porque o primeiro aqui vale 1, o segundo vale 2, né? E o outro
vale 4. Tá? Então, com isso, você consegue representar todos os números. Aqui tem 8 numerais, né? Contando com o 0. Então, de 0 a 7. Né? Então, ó, fazendo a conversão, o 5 em binário, que agora a gente já aprendeu, né? Então, essa casa aqui vale 2 elevado a 0, né? Então, aqui vale 4, né? 4 mais 1, 5. Todos os números preenchidos, né? Todas as casas cheias, né? Então, aqui vale 4, aqui vale 2, 4, 5, 6, mais 1, 7. O 0 é 0, 0, 0, 0. O 2 é o valor da casa 2, que está aqui. Né? E aqui o valor 3, né? Que é o 2 mais o 1. Então, dá 3. Então, fazendo essa conversão número a número, depois isso é agrupado 4 a 4. Né? Então, agrupando-se 4 a 4, você tem 1, 0, 1, aí o 1 do outro lado que doou para cá. Então, aqui está escrito o numeral todo em agrupamentos de 4. Tá? Após a conversão, fazemos a representação usual em grupos de 4 bits, completando com zeros à esquerda. Lembrando, zero à esquerda não muda em nada, né? Zero à esquerda não muda. Agora calcule o equivalente decimal, 32.075. O equivalente decimal de 001, 0011, 0100, 0011, 1101, né, em binário. Compare esses valores. Né? Conversão de binário em octal. Para convertermos o número binário em octal, separamos o número binário em grupos de 3 bits, da direita para a esquerda, completando o último grupo com os zeros, se necessário. Convertemos em octal cada grupo. Lembre-se de que o 0 a 7, os valores octais e decimais, são representados pelos mesmos dígitos. Então, exemplo, converta 1011, 0010 em octal. Né? Como que vai fazer para octal? Dividir esses números em 3, em agrupamento de 3, e aí você chega em octal. Né? Então, é só pegar aqui ó, os 3 últimos, né? Vai dar aqui número, vai dar 2. Esses outros daqui, vai dar o quê? 4 mais 2, 6. E depois os outros aqui, colocando um 0 à esquerda, então fica 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0 é 2. Tá? E então chegamos ao número 262. Tá? Então a conversão de binário em octal. Conversão de hexadecimal em binário. Para convertermos o número hexadecimal em binário, fazemos a conversão dígito a dígito de hexadecimal em binário, da direita para a esquerda, em grupos de 4 bits. O último grupo à esquerda complementamos com 0, se necessário. Então, exemplo, converta 1AB em binário. Então, 1AB, né? Só que no hexadecimal a gente pode usar 4 a 4. Então o hexadecimal foi criado para poder fazer essa conversão 4 a 4. Tá? Porque o decimal ele não dava muito certo para a eletrônica digital. Por quê? Porque ele não é nem uma sequência de 3, e uma sequência de 3 bits precisa de ser octal para poder dar certa conversão. E o hexadecimal precisa ser 16, né? Para dar as combinações de 4 bits digital, binário, né? 4 bits binário, tá? Então, para dar esses 4 bits binário, precisamos criar a representação hexadecimal e o sistema octal. Então, por isso que surgiu o sistema octal e o sistema hexadecimal, por causa desse sincronismo com o binário.
seja o binário de agrupamento de 3 bits, ou seja o binário com agrupamento de 4 bits, tá? Então, hexadecimal é agrupamento de 4 bits, e o octal é agrupamento de 3 bits, tá? Então, tá aqui. A letra D, né, vai ser, aqui no caso, vale 4, aqui vale 8, então 8, né? O D vale o quê? 8 mais 4, 12, mais 1, 13. Então, D é 13. Então, tá aqui. O outro, que é o A, que vale 10, né? A gente tem 8 mais 2. 8 mais 2, 10. Né? Que é A. E o último lá da frente, o primeiro é 1. É 1 porque é isso mesmo. Então, a conversão de binário em hexadecimal agora. Para convertermos os números binário em hexadecimal, comparamos o número binário em grupos de 4 bits. Convertemos o hexadecimal de cada grupo. Então, converta 00001, 1010, 1101 em hexadecimal. Fazendo a conversão, é só ler aqui em binário, né, pessoal? 8 mais 4 mais 1, né? 13, que dá D. Aqui já é 10, porque nós temos 8 mais 2, né? Que é 10 que dá A. E aqui o 1 é o 1 aqui, que é o mesmo significativo binário. Então, IAD, tá? Então, para convertermos o octal em hexadecimal, realizamos 2 etapas, tá? São 2 sistemas criados, o octal e o hexadecimal. Então, octal, binário, hexadecimal. Conversão de hexadecimal a octal. Hexadecimal, binário, octal. Então, percebemos que o sistema binário é um intermediário na conversão de octal para hexadecimal e na conversão de hexadecimal em octal. Resumo de conversões de sistemas. Tá? Na conversão de qualquer outro sistema em hexadecimal, usamos o peso do dígito. Página 25, pessoal. Vocês estão acompanhando na apostila? Na conversão de decimal em qualquer outro sistema, efetuamos divisões sucessivas. A figura 1.6 representa o resumo das conversões. Entretanto, associando a associação dos lembretes escritos como processo de conversão deve estar bem clara. Então, vamos lá. Essa representação aqui é binário, né, octal, decimal e hexadecimal. Então, vamos lá. De hexadecimal para binário é aquele dígito a dígito. Tá? Dígito a dígito. Hexadecimal, binário. Na volta, no retorno de binário para hexadecimal, é um agrupamento D4. Pegar os 4 bits, né, agrupar e ir fazendo a conversão de blocos de 4 em 4 para formar uma letra hexadecimal. A conversão de binário para octal é agrupamento de 3 bits. Tá? Já de octal para binário, é aquele agrupamento dígito a dígito, fazendo a conversão. Tá? Nós temos aqui binário decimal, né, que é por pesos, né, por peso de binário para decimal, é peso de quê? Que peso que é esse? É o peso da casa, né, é o peso da casa. Encontrar o valor da casa, multiplicar pelo número que está na casa, né, e depois somar. Já a divisão, o retorno de digital para binário é aquela divisão por 2, porque eu tenho uma base maior, que é digital, que é decimal, para binário. Então, são divisões por 2, tá? Divisões por 2 para binário.
Então, veja, quando eu tenho o sistema binário hexadecimal, binário octal, ou octal binário, ou binário hexadecimal, ou hexadecimal binário, as conversões são de agrupamento, né? Dígito a dígito, 4 a 4. Apenas quando eu tenho que relacionar essas mudanças de base com o sistema decimal é que eu uso aquele sistema de divisões, né? De divisões e de peso. Então, divisões e de peso é só relacionado à representação de base decimal, tá? Só a base decimal que eu uso pesos e divisões, tá? Então, eu uso pesos e divisões para binária, eu uso pesos e divisões para hexadecimal, eu uso pesos e divisões para octal. Então, a basezinha problemática é a basezinha decimal, que é a que a gente usa no dia a dia. Então, aqui, ó, de hexadecimal para decimal, a gente usa peso, né? Peso do valor da casa multiplicado pelo valor da base, né? E de decimal para hexadecimal, a gente faz aqui por divisão, né? Divisão pelo valor da base, né? A mesma coisa para binário, que é a divisão da base por 2. E a outra coisa também é octal, que a divisão é por 8, né? Então é isso. Quando é hexadecimal, binário, binário, octal, é só agrupamento de 3 ou agrupamento de 4. Tá? E fazendo a conversão dígito a dígito, que é bem mais tranquilo. Agora, decimal que entra as divisões e as expoentes somadas, tá? Relacionado com o digital. Então, a tabela 1 também não precisa ser memorizada. Sua construção pode ser feita rapidamente observando na coluna os valores binários e o avanço dos números 1, da direita para a esquerda, ao passar. Tem uma linha para a seguinte. Tente reproduzir a tabela sem consultá-la, pois é importante. Pessoal, na página 26, nós temos aqui o resumo das equivalências entre os números binários, decimais e hexadecimais, né, de 0 a 15 em decimal, tá? Então, 0, 0, 0. Aqui a gente tem uma tabela da verdade, tá? Onde nessa coluna está 0, 1, 0, 1, 0, 1, e aqui já é 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, né? Aqui já é 4 zeros, 4 uns, 4 zeros, que são 8 zeros, 8 uns, tá? Então, é o resumo das equivalências. Então, aqui eu tenho a numeração completa, é uma tabela representativa da escala completa em hexadecimal. Então, de 0 até F, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, A, B, C, D, E, F, que é 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, a representação equivalente em decimal está aqui até 15, tá? São 16 números, né? Considerando o zero. Então, zero também vale 1, né? Então, são 16 números que é contado de 0 a 15, tá? E aí, em binário, a sua equivalência, tá? Percebam, aqui no final, ó, eu tenho 4 uns, né? Que é o final da escala, que é equivalente a F em hexadecimal, tá? Certo? Então, esse é o sistema numérico completo. Os exercícios a seguir são exemplos de conversão de números positivos não inteiros, apresentados como complemento, uma vez que estão além dos objetivos desse livro. Então, converta. Aqui são valores não inteiros, tá? Então, aqui são exemplos de divisões fracionadas, né? Do sistema binário. Eu não vou passar nenhuma atividade com fracionário, não. Aqui, ó, 1, 0, 1, 1, vírgula 1, 0, 0, 1, né? Em decimal. Então, a solução para converter em decimal, voltando aqui na tabela, né? Eu tenho aqui um número binário, passar para decimal.
binário, passar para decimal, então é peso, né? Aqui, ó, usando o sistema de pesos. Então, está sendo usado aqui o sistema de pesos, ou o sistema de bases. Então, 2 elevado à quarta a menos 4. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo lembra disso, da matemática elementar lá, eu acho, né? Então, essa primeira casa aqui é 2 elevado a 0. A segunda, 2 elevado a 1. A outra é 2 elevado a 2, mas é 0, então não foi colocado. E a quarta é 2 elevado a terceira, tá? Agora, como é que faz depois da casa de vírgula? Depois da vírgula é 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 4, né? Então, é usado o valor das casas, tá? Então, ó, olhando os valores das casas, então 2 elevado a menos 4, né? Então dá 1,0625, tá? 0,0625, tá? E por quê? Porque isso tem que passar para decimal com frações, tá? Então, quanto que é 2 elevado a menos 1, né? 0,5, tá? E depois os valores positivos. Então, simplesmente soma tudo. Soma os valores positivos dos valores negativos. Os valores negativos abaixo de 0, né? Os valores positivos acima de 0, por óbvio. Então, 1, 2, 3, né? Somados, mais 0,500265, tá? Então, somando, deu 11,5625. Então, foi feita a conversão aqui mesmo usando vírgula, né? Mesmo usando vírgula. Agora, o sistema decimal em binário, tá? Então, decimal, de novo, decimal em binário. Então, opa, eu vou usar as divisões. Por quê? Aqui, ó, tá na tabelinha. Então, ó, 0, olha lá, o número que se quer dividir é 0,29 6875. 0,296875 dividido por 2, né? Vai dar 0, já é um número pequeno, né? Essa primeira parte está representando o valor acima de 0, né? E aqui o valor da fração. Então, isso tudo aqui dividido por 2, né, vai dar isso aqui, né? Com o resultado dá uma divisão exata, então por isso ficou 0. Aqui, fazendo a divisão por 2, deu 1 mais 0, 1875. De novo, 1875 dividido por 2 deu 0,375. 0,375 dividido por 2 deu 0,75. 0,75 dividido por 2, restando 1, né? Deu 0,5. Então, aqui dá para ver bem, ó. 0,05 dividido por 2, chegou a 0, casa 1. Então, olha só, aglutinando aqui os valores, esse, que é o 2 elevado a menos 6, 2 elevado a menos 5, 2 elevado a menos 2, né? Feita a soma, né? Chegamos aos valores aqui, ó. Observe que o lado direito da igualdade é o da decomposição do resultado em parte inteira e em parte fracionária. O processo deve cessar quando a parte fracionária da decomposição do número for 0 ou quando a aproximação obtida for suficiente. O agrupamento de 4 bits é ajustado com acréscimo de 0 à direita. Tá? Em decimal, hexadecimal para decimal fracionado. Então, estamos lá. A8E6.39H, hexadecimal.
tá? É o valor de casos, voltando aqui na tabela, né, de hexadecimal em decimal. Então, o valor de pesos. Então, o valor de pesos aqui é os valores das casas, né? Então, 0, 1, 2 e 3, os valores das casas. E aqui os valores das casas do outro lado da vírgula. Isso é mais fácil, né? Então, consegue-se todos os valores, inclusive os decimais, os fracionários, né? Que é 16 elevado a menos 1, que é 16 elevado a menos 2, soma-se tudo e tem-se o valor em decimal. Tá? Então, essa parte que eu queria acrescentar hoje aqui, esses sistemas de conversão. Eu vou passar uma atividade lá no Moodle, que já vai valer uma notinha, tá? Que vai ser para vocês testarem aí as habilidades de vocês aqui com sistemas numéricos, tá? Ok, pessoal? Ok, professor. Beleza, Professor, o senhor não está usando o AVA? Eu tô. No caso, porque para mim não está aparecendo a matéria no AVA. Você tá no AVA... Qual AVA que você tá? AVA Geotech ou AVA da escola? AVA do... O novo ambiente, né? Você pegou? Eu estou no novo ambiente, isso. NEAD. Não, não é... Deixa eu ver. Não é esse aqui não, né? Não, não é esse. Não, peraí, é sim, é esse. Então, aqui tem as disciplinas aqui no tópico, tá? Mas eu vou migrar esse sistema aqui, estou em processo de migração desse sistema lá para o outro, tá? É porque a gente trabalhou o semestre inteiro com o outro sistema, né? Ah, não, é isso mesmo, professor. Era desse, aí mudaram no meio do semestre passado para esse novo, realmente. Então, eu tive alguns problemas para entrar na matéria e eu acabei perdendo as primeiras aulas. O senhor gravou as primeiras aulas? Gravei. Eu, inclusive, mandei elas pelo nosso WhatsApp. Então, WhatsApp é porque eu tive problema no meu negócio de e-mail, no meu reconhecimento do e-mail, aí eu não recebi nada, mas agora que eu vou atrás dessa videoaula. Essas aulas estão gravadas, tá? Assim como a de hoje também, né? Tá? Elas estão gravadas, assim como a de hoje também. Então, pessoal, eu vou atualizar essas atividades lá no AVA e vou mandar o vídeo depois dessa aula, tá? Eu gravei, né, a aula de hoje. Tá gravando. Então, o vídeo anterior, qual que é o seu nome mesmo que tá falando ela? O Gustavo, Alexandre? Não, Gabriel Robert. Gabriel, né? Então, Gabriel, você já tá nesse grupo aqui, ó, do WhatsApp, esse grupo aqui eletrônico digital? Então, eu acabei de entrar, eu entrei agora. Entrou agora, né? Isso. Então, as aulas passadas foram postadas aqui, porque aí não vai aparecer para você, né? Qualquer coisa eu peço para algum colega, o link, alguma coisa assim. Eu vou reenviar aqui o link para você. Ah, melhor. Obrigado, professor. Da aula passada. E aí é só você buscando outras aulas, tá? Ó, aí essa era da retrasada, agora eu estou encaminhando da aula passada. Beleza. Tá? Mas tá no YouTube, tá? Tranquilo. E aí essa aula de hoje, eu vou fazer o download e fazer o upload lá no YouTube também. E aí eu compartilho aqui também, tá bom?
Mas em cima dessas duas aulas que a gente viu, Taniba e Alessandra, que está aí, que está acompanhando, Gustavo, Gabriel, em cima dessas duas aulas de hoje, eu vou fazer uma atividade avaliativa, tá, de conversão de base, e aí eu vou colocar já no Ava novo, tá? Eu vou editar lá a plataforma para... Oi? Quem está falando? Ah, não, professor, deixei o microfone aberto aqui, meu irmão veio falar no quarto aqui, saiu o áudio dele. Ah, tá. Pensei que você estava falando comigo. Não. Mas aí tudo bem, então esse sistema numérico é um capítulo, né? A gente vai deixar uma atividade lá no Moodle, tá? Ah, sim, beleza. No caso, Beleza. o do NEAD, né? Ok, professor. Eles têm acesso. É do NEAD. Todo mundo tem acesso a esse Moodle do NEAD, né? Sim, eu tenho. Sim. Beleza. Então é isso, pessoal. Acho que eu vou ficar por aqui hoje, senão eu teria que começar o outro capítulo hoje aqui, né? E daí eu vou passar essa atividade para vocês lá. Vocês vão ter mais ou menos uma semana aí para responder, tá? E aí eu já vou fazer a correção lá. Tranquilo. Beleza, professor. Eu vou deixar para a próxima aula a gente entrar em funções lógicas, tá? Porque é outro assunto diverso, tá? Compartilhar com vocês. Aí na próxima aula a gente vai ver aqui capítulo 2, tá? Vamos ver se a gente consegue abordar todas as funções, né? Não sei se vai dar, porque elas são um pouquinho extensas, né? Então, talvez vai ficar em 2 aulas também, né? Essa questão aqui de funções lógicas, tá? Então, a próxima aula, não percam, função lógica, tá bom? Toda essa parte aqui. Vai entrar a álgebra booleana, vai entrar as tabelas da verdade, e todas essas questões aqui balizares para o curso de eletrônica digital, tá bom? E a gente já começa a ter circuitos a partir daí. E a partir do momento que a gente vê circuitos, aí a gente vai cair em circuitos combinatórios, né? E daí a gente vai fazer simulação desses circuitos combinatórios lá no Moodle, no Tinkercad que eu tinha falado para vocês, né? Fazer essa simulação desses circuitos. Igual isso aqui, é um decodificador de 7 segmentos, tá vendo? E por aí vai. Tá bom? Então isso aqui são as próximas aulas, tá? MUX, multiplexador, né? Tá bom? Então esses circuitos nós vamos simular nas próximas aulas. Aprender a fazer a simplificação, tá, dos circuitos. E sempre a gente vai estar lidando com essas questões, ó, binário, hexadecimal, decimal, tá? Conversões de base, exercícios, né? Meio somador ou exclusivo, tá? Então é todo esse material aí. Depois de circuitos combinacionais, a gente vai ver circuitos sequenciais, tá? Tem outra lógica, né? Que aí entra os flip-flops, né? Flip-flops JK, mestre, né? Flip-flop tipo D, e a gente vai fazendo simulações, tá? Por exemplo, contadores síncronos, né? Análise de funcionamento de contadores síncronos, né? E por aí a gente vai adiantando a matéria, tá bom? Então não percam, essa parte é importante,
depois a gente cai em registradores de deslocamento, né? É a associação de registradores. E depois a gente vai ter no final do curso uma noção de sistemas microprocessados. Não chega a ser a disciplina de microcontroladores, mas é a introdução para trabalhar com a disciplina de microcontroladores. Tá? É só uma dúvida, as provas, ela vai ser em formato de atividades? Sim, as atividades que eu vou postar, elas já valem nota, né? Então elas vão ser corrigidas, vão estar lá no NEAD. Tranquilo. Beleza? Então vai ser assim que a gente vai lançar a presença e a nota, né? Através do NEAD, tá? Através das atividades. Quem não tem atividade entregue não tem nota. E quem não tem nota não tem presença. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar. Valeu, professor. Até mais. Professor.